Aí, acho que foi. Salve, salve, galera! Eu sou o professor Marcão, Física e Matemática, autor do Método Compassar e Medicina na Metade do Tempo. Estamos aqui na semana dos editais. Sim, editais saindo em tudo quanto é lado. Mas Medicina Pinheiros USP, FUVEST, já tá lá, o edital, o manual do candidato. Unicamp, que os pedidos, nesses últimos 2-3 anos, a maior parte dos pedidos é porque tem muita coisa diferente, tem muita mudança, né? Então você precisa ficar esperto. Opa, preciso ver uma configuração aqui. Acho que foi. Aí. Então, aí você precisa ver, porque a Unicamp, ela deu uma mudada forte em algumas coisas, né? Ah, tá dando retorno. Deixa eu tirar aqui. Aí, desculpa. Então, e aí, a Unicamp tem mudado muitas coisas. Ó, eu sou professor de Física e Matemática, tem que tomar cuidado com os conteúdos. Física, sai um monte de coisa. Outros conteúdos em relação à biologia, química, história, geografia, e vai como é que é o estilo de prova, o formato, tem que tomar muito cuidado. Eu vou começar hoje falando de Unicamp, o edital, um pouquinho dele, algumas coisas muito importantes e relevantes. Geralmente o que eu passo em mentoria de medicina para os meus alunos, né? Alunas e alunos, eu passo, olha, você tem que prestar atenção nisso, naquilo, você está fazendo planejamento. Unicamp, como é que foi nos últimos anos, como é que sempre foi, o que mudou, o que não mudou, o que você precisa fazer. Você está numa escola, segundo ano, para se preparar até ano que vem, você está no terceiro ano para se preparar para agora, ou talvez para o ano que vem também. E no cursinho perdido, você precisa entender o edital, você precisa entender os pontos principais. Às vezes você está numa escola que não deu um conteúdo, ou você está no segundo ano já falando o conteúdo, lá no primeiro, ou vamos falar no terceiro, um conteúdo muito, muito importante. Ou às vezes você descobre que eu não tive essa matéria, ou você está num cursinho que está dando todo o curso pensando em medicina em São Paulo, está pensando em prestar fora de São Paulo, ou ele pensa, ou a montagem dos materiais é para entrar numa pública e você vai prestar uma particular em medicina. Então hoje, desse monte de lives, hoje eu vou falar um pouquinho em uma noção geral, pegar um exemplo, a Unicamp, que é onde teve um monte de mudanças nos últimos anos que a gente falei, em relação a edital, matéria e tudo mais. Bem, aqui, deixa eu olhar aqui, a gente já deixei os arquivos no esquema. Geralmente eu mando bem organizadinho para o aluno que faz a mentoria. Pegar aqui, opa, vai, eu tirar daqui. Aí, deixa eu virar aqui. Geralmente eu mando o arquivo bem organizadinho, porque o aluno precisa ter noção de alguns detalhes. Eu vou mostrar algumas coisas do arquivo aí, tem arquivos com milhares de páginas, um monte de páginas, brincando, mas aí você precisa entender isso. Então olha só, deixa eu virar a câmera. Aí, ó, aqui é um padrãozão, eu coloquei aqui o Unicamp, isso aqui às vezes é um documento Excel, às vezes o Word, né? Às vezes é o Drive Google lá. Então eu coloquei lá, como passar de medicina na metade do tempo, eu coloquei a Unicamp do 2023, e aí tem várias informações, mas o basicão aqui, eu dei esse destaque. A segunda fase, tradicionalmente na Unicamp, a segunda fase é em janeirão. A segunda fase em geral é em janeirão. E você tá vendo que esse ano a primeira fase é 6 de novembro e a segunda fase 11 e 12 de dezembro. Professor, parece medicina, parece o Unesp. Falei, da Unicamp tem que tomar esse cuidado, porque você já tem que começar agora, em algum momento no final de agosto, a preparação para as provas dissertativas. Não adianta deixar, passei na primeira fase, ou fiz a primeira fase 6 de novembro, em um mesinho você vai treinar para uma prova com o perfil da medicina Unicamp? Não. Já tem que começar uma preparação agora e saber o que mais cai, o que menos cai, quais as matérias mais importantes que eu vou falar hoje em relação a... Peguei o edital e dei uma geralzona nele, e aí eu vou te falar, aqui na live não dá pra falar tudo que eu tô passando meus alunos, mas já dá pra te dar uma boa noção e um bom encaminhamento, mesmo pra quem vai prestar esse ano já querendo resolver a vida. E pra você que vai ficar 1 ano e meio no acompanhamento, até a sua aprovação ano que vem, né? Que é o ideal e a proposta, né? Mas olha só, a gente tem aqui
11 de dezembro, 12 de dezembro, segunda fase. Tudo bem. Aí outro destaque que eu coloquei aqui é você ter provas prioritárias. Então essas provas prioritárias, português, literatura, tá? Português, literatura e biologia. Então isso daí você precisa ficar bem esperto, porque são matérias muito importantes. E se você olhar aqui abaixo, elas aparecem lá no peso 3 no manual. Peso 3, português, literatura e biologia. Tudo bem? Aí depois a sua preocupação em desempenho em provas é matemática e química. Aí tem as interdisciplinares, inglês, ciências humanas, natureza, tá? E com o peso 1 não indicaram nada em medicina. Então a gente está pensando em medicina aqui, que é a proposta do nosso curso, né? Passar em medicina metade do tempo. A ideia é uma preparação forte até o final do ano que vem, mas já vai ajudar muito quem já está prestando agora. E a gente tem isso daqui, ó. Essa parte aqui eu já organizei, ela aparece em 2 ou 3 lugares diferentes do manual. Tá? Lá do edital de ingresso, Unicamp, né? O edital de vestibular. E a primeira fase, que é 6/11, é o clássico, né? 72 questões no formato teste, tudo bem? E delas, claro, a prioridade total é português e matemática. Por português e literatura, né? Que se você olhar aqui, são 12 de português e literatura, 12 de matemática. E aí uma coisa muito importante, pegando a ordem aqui, 8 de história e filosofia. Então filosofia cai junto com história na opinião deles e de acordo com o edital. E sociologia cai junto com geografia na opinião deles e no que eles colocaram no edital. São 8 também. Aí tem 8 de física, 8 de química, 8 de biologia e 8 de inglês. Até aí tranquilo, né? Então primeira fase bem sossegado, tá? Você vai achar essas informações em 2, 3 lugares diferentes. Eu já juntei aqui, tá? Número de questões, ordem. Aqui tá um pouco mais doido, né? Essa parte aqui, deixa eu virar a câmera aqui. Ela já tá um pouco mais maluca. Vou colocar no suporte. Aí, aqui cai aí. Então essa parte, ela já tá mais trabalhosa para você entender lá. Então você vai ver lá, olha para a página 5 e olha para a página... Na base, página 5 e página 49, você vai ter algumas informações. E é uma das referências que para eu montar os documentos e mandar para a galera e falar aqui, que é o seguinte. Quando você vai fazer a prova da segunda fase, dia 11 e 12, o que acontece? Nessa prova do dia 11 e 12, ela tem o primeiro dia e o segundo dia. Então no manual, quando a gente olha o manual... né? Ó, eu vou abrir aqui a página. Então, na hora que você olhar, vira a câmera. Então, na hora que você olhar aqui, o que acontece? A medicina, ela tem aqui em cursos, né? Lá no manual, www.convest.unicamp.br, tá? É só digitar no Google edital, manual da Unicamp 2023, manual de ingresso. E aí se você olhar aqui a medicina ela tem as prioritárias, língua portuguesa e biologia, o peso 3 aqui, língua portuguesa e biologia, e como eu acabei de falar, a matemática, a química. Então se você olhar em medicina, deixa eu destacar aqui, ó, olhar em medicina, aí você tem aqui, tá? As matérias com peso 2. O peso 1 não tem nada, então as matérias com peso 2, matemática, química, interdisciplinares. Até aí, beleza, né? Agora, tem uma outra página que eu já deixei aberta, a gente tem o que eu estou te explicando agora. As provas de segunda fase, então tá lá na página 49, você vai olhar com calma. Então a gente tem aqui as provas da segunda fase, eles vão falar do primeiro dia, e eles vão falar do segundo dia. Tem que olhar com atenção, tem aqui para medicina e para outras áreas, né? Então essa parte aqui é muito importante, que eles começam a falar de provas aqui. Tudo bem? Apresentação, programa das provas. Eles começam a falar aqui, primeira fase é tranquilo, né? Tudo bem? Aí a segunda fase, a primeira fase eles colocam aqui, que eu acabei de falar, mas eu já coloquei inclusive com o número de questões em cada disciplina, que está em outro lugar aqui no manual, o edital. Então o primeiro dia aqui e o segundo dia. Então eu peguei todas as informações que eu vi em outros lugares e aqui e fiz o que? Eu organizei, né? Então deixa eu voltar lá.
Vamos voltar lá. Aí o que eu fiz? Falei, primeiro dia, o que você vai fazer? Então você vai fazer uma prova de redação, tá aí tranquilo, né? Prova de redação, tá? Tem 2 temas, beleza, você vai executar apenas uma proposta, tal. Aí você tem prova de português e literatura com 6 questões. Então você tem prova de português e literatura com 6 questões. Então, 6 questões, além da redação, 6 questões dissertativas e português e literatura. Aí você vai ter isso no primeiro dia 11/12, a galera de medicina, tá? Galera de medicina. Aí você tem 2 questões interdisciplinares em língua inglesa. Então, 2 questões interdisciplinares em língua inglesa. E você tem 2 questões interdisciplinares em ciência da natureza, física, química e biologia. Até aí tudo bem? Então, no dia 11 você tem essas provas. No segundo, aí eles falam lá em prova comum, nossa, aí depois se quiser, sempre bom, sempre importante ler o edital. Aí eu falo para o aluno, dá uma lida com calma o edital inteiro, e aí eu te passo tudo organizado ou estruturado, né? Meio que resumido. Bem, aí o segundo dia 12, dezembro, não é em janeiro, hein? Dia 12, tá? E não é o Unesp, é o Unicamp que a gente está aqui, Medicina Unicamp. Você vai ter, né, a prova de matemática. Então você vai fazer aqui a prova de matemática com 6 questões dissertativas. Tudo bem? Tudo bem? E depois prova interdisciplinar, ciências humanas, com 2 questões. Tá? Além disso, você vai fazer mais 12 questões. Não tem física aqui, é biologia e química. Biologia e química, Unicamp, biologia e química. Eu hoje, se der tempo, lá no final eu vou te falar, a FUVEST, a galera presta Bauru, Ribeirão Preto e Pinheiros, USP aqui em São Paulo, capital, que é onde eu tô, e a galera fica confusa, porque a segunda fase, uma cai geografia, a outra cai não sei o que, depois a gente, se der tempo eu falo um pouquinho no final lá, eu tenho anotado nos itens aqui. Bem, aí a gente tem então o segundo dia, que é exatamente esse, né? 6 questões de biologia e 6 de química. Então, aqui tá bem resumidinho, depois você volta o vídeo, dá uma olhada lá, tá bem organizadinho para você não ficar atrapalhado ali no manual. Aí eu vou dar um exemplo aqui, eu já comecei aqui por física, eu fiz uma montagem aqui para te mostrar hoje, algumas coisas em relação à matéria, isso eu faço em todas as matérias, tá? Como mentoria Unicamp, mentoria de medicina, tá? Mas eu vou te mostrar o exemplo de física. Eu sou professor de física e matemática, então eu detalho mais ainda, né, o edital em relação a isso. E você tem um programa das matérias. A física é uma das disciplinas que mais mudou. A física, olhando para o edital que saiu em agosto de 2019, para a Unicamp, quem entrou, começou a estudar lá em 2020, tá? Se você olhar esse, eu resolvi colocar desse jeito aqui. E aí, mais ou menos aproximado, eu coloquei o da Unicamp 2023, que saiu agora, tudo bem, essa semana. E claro, é praticamente idêntico, muito parecido com 2021 e 2022. Então, um monte de motivos, né? O novo ensino médio, pandemia, eles deram uma cortada forte em umas matérias. Mas tem matéria que eles tiraram e voltou agora. E tem matéria que eles tiraram e por enquanto não voltou. Tá? Então o que eu vou fazer? Eu vou colocar essa referência de 2019 para trás, que é muito parecido. Todos os anos anteriores a 2019, o edital está muito parecido. Eles colocavam uma matéria, tiravam outra, mas nada significativo. Então agora para física você tem que saber outras matérias também. Em matemática tem algumas armadilhas, não dá tempo de falar hoje. Eu vou falar com calma uma matéria para você ver como é que eu faço, bem organizadinho, assunto por assunto, que isso é muito importante. Copiando dos manuais. Então eu fiz uma cópia aqui, fundamentos da física, grandezas, relações matemáticas, o comecinho lá, né? Tá? E eles mantiveram. Então 2023, Unicamp 2023, que vai cair nas próximas provas da Unicamp, a próxima agora, tá? Dia 6 de novembro, primeira fase, dia 11 e 12 de dezembro, segunda fase, tá? Idêntico, tudo bem? Idêntico.
Aí se você olhar para mecânica, item por item está idêntico. Que você vai olhar, eu escrevi exatamente, até com a letrinha deles lá. Aí eu coloquei aqui. Aí o pessoal geralmente faz essa pergunta aqui, ó. Professor, mas estática? Ué, se vai cair hidrostática, um dos fundamentos para a hidrostática em aplicações das leis de Newton, equilíbrio do corpo, do ponto material e do corpo extenso, que é estática, ela entra, porque nós temos leis de Newton aqui, tá? Então a estática pode entrar em alguns autores falam aplicações das leis de Newton, né? E coloca, tudo bem? E aí, ó, olha só que está perdido aqui, ó, momento de uma força ou torque, né? Equilíbrio estático e dinâmico, tá vendo? Então tome cuidado, a galera às vezes olha isso daqui e acha que não cai estática e nem faz muito exercício, às vezes a primeira opção é Unicamp, mas aí ficou igual, não mudou nada, até aí beleza, e aqui, a primeira página, ó, calor também, ó, calor também não caiu nada, aí a gente precisa discutir o que mais cai, o que não cai, mas o padrão é sempre o mesmo, né? Tá? A preocupação sua precisa ser energia mecânica, depois a preocupação sua é eletrodinâmica, energia elétrica, potência elétrica, resistores, associação, tá? E o número 3, a parte de calor, né? Trocas de calor, calorimetria principalmente, né? Tá? Que usa o macete que mole, famosos, ó, o calor latente ele tá aqui, tem o calor sensível, e não mudou nada. Então, a gente tem idêntico o 2020, que é a referência das anteriores, de todos os anos, a boa parte dos anos anteriores, e a gente tem essa parte aqui. Até aí, bem tranquilo, né? Então, tudo bem. Agora, olha só, eu deixei hiper destacado, porque depois você pode voltar ao vídeo, assistir outra vez, em outro dia. Agora, olha isso. Olha isso. Então, aqui, ó, espelhos planos e esféricos, né? Então, presta atenção agora, que tem muita matéria a menos, muita matéria mesmo. Não, professor, mas eu estou estudando, a minha primeira opção é medicina Unicamp, a segunda é Enem ou medicina Pinheiros USP. Pense nas duas opções, nas duas faculdades que você vai entrar e passar. Nas duas faculdades que vai entrar e passar, faz de conta, a primeira opção, medicina Pinheiros USP, tá? Pela FUVEST. E a segunda opção, medicina Unicamp. Já tem muitas diferenças aí, tá? Tudo bem? E aqui na Unicamp, mais diferenças, muito mais diferenças, porque ela mudou radicalmente algumas coisas. Tem conteúdo que não voltou, eles tiraram lá atrás e não retomou. Um tópico ou outro, e olha lá, isso eu vou te mostrar detalhe por detalhe agora. E não adianta abraçar o mundo, que nem ondulatória. Ondulatória você vai ver que muita coisa saiu daqui da Unicamp e da ondulatória, e no Enem é praticamente o segundo assunto que mais cai em física, né? Tá lá, quase empatado com a mecânica, aplicações. Bem, vamos voltar aqui então, vamos lá. Deixa eu virar a câmera aqui. Nossa senhora, vamos lá. Então aqui, ó, você olhar... Espelhos planos e esféricos, tranquilo, né? Tudo bem? Tá? Ainda cai. Então, na média aqui, na Unicamp agora, espelhos planos e esféricos. Aí, claro, introdução à ótica é importante. Aí ele coloca aqui, né? Dispersão da luz, índice de refração, leis da refração, reflexão total. Claro que você tem várias aplicações lá em refração. A gente tem... o prisma que ele fala aqui, lentes, aí tem dióptro plano, lâmina de face paralela, mas assim, lei de Snell. Então, aqui, basicamente, essa estrutura é a mesma. Até aqui, ó, prismas, lentes, instrumentos ópticos. Deixa eu ampliar a tela aqui. Então, até aqui, ó, essa referência aqui é a mesma. Você concorda? Essa referência aqui é a mesma. Aí vou clicar aqui também, ó. A referência é a mesma. Então, voltando aqui, deixa eu destacar o atual. Então, a gente tem espelhos planos, esféricos, dispersão da luz, índice de refração, leis da refração, flexão total, prismas, lentes, lentes óticas. Então, você vai estudar introdução à ótica, espelho plano, espelho esférico, refração, praticamente tudo. Claro que tem assuntos que caem um pouco menos, e lentes. Instrumentos óticos, o clássico, aplicações, né? A gente sabe algumas coisas. E aí, um nome que aparecia muito no manual da Unicamp, para quem vai ver a Santa Casa que é antes, tem tudo e mais um pouco. Mas vamos falar aqui Unicamp.
Óptica da visão saiu e não voltou mais. Não voltou. Aí a gente entra na parte de ondulatória, que a gente estuda movimento harmônico simples, MHS, ondas e acústica. Olhe só o que aconteceu, ó. Eu deixei pareado. Você pode ver que eu coloquei aqui embaixo, ó, caráter ondulatório da luz, espectro eletromagnético, além do VAVAF. Lembra? Vermelho, laranjado, amarelo, verde, azul, anil, violeta. Lembra? Bem, aí caráter ondulatório da luz eu deixei do lado aqui, que fica mais fácil de você visualizar. Tudo bem? A pessoa que está recebendo o documento da minha mentoria, você aqui na nossa live. Então, olha só o que saiu aqui. Óptica da visão não voltou, não vai cair, não está lá. Pode olhar lá a programação das matérias, não está. Pulsos, ondas planas e ondas esféricas, também não apareceu aqui, ó. Velocidade de propagação, difração, interferência, polarização. Ai, professor Yang, olha regra. Não tem. Não apareceu, não voltou. Pensando em quantidade de matéria, e olha só isso aqui, ondas sonoras, a famosa acústica, não apareceu nenhum dos nomes, efeito Doppler, mais um monte de modo, não tem nada aqui. Então isso aqui é a acústica, né? A famosa acústica. Então muitas coisas, praticamente, muitas coisas saíram. E o que ficou dentro de capítulos de livros, os livros de referência, os materiais dos cursinhos mais famosos, aqui de São Paulo capital, ou do país inteiro, você tem aqui então uma parte que às vezes está até dentro de óptica, né? Caráter ondulatório da luz, e isso ficou. Tá? Tudo bem? Ele chegou a sair por um ano, 2021, mas assim, vamos fazer a comparação do geralzão antigo com o novo. Então ficou. Aí a gente vai para a eletricidade. Boas notícias, mais boas notícias, hein? Olha a diferença. Esse aqui, Unicamp, deixa eu pegar aqui. Unicamp 2023, agora! Bem menos coisas também, vamos lá. Então, a primeira parte, né? E aí, tome cuidado, né? Corrente, eu vou até começar aqui no meio, ó. Eletrodinâmica, corrente elétrica, intensidade de corrente elétrica, potência elétrica, energia elétrica, lei de Ohm, né? Aí o pessoal fala resistividade ou a segunda lei, e vai, né? Então essa parte, associação série, paralelo, mista, né? A mistura delas. Curto-circuito não aparece, mas geralmente é falado ali, reostato. Então essa parte eletrodinâmica cai muito, no Enem cai muito, FUVEST cai muito, Unicamp, os vestibulares em geral é o segundo assunto que mais cai, né? Eletrodinâmica. Aí tem Kirchhoff, né? O clássico, lei das malhas. E aí aqui apareceu o gerador receptor, né? Aqui a gente tem, ó, força eletromotriz, né? Aí a potência elétrica, a eletrodinâmica, então eles colocaram aqui. E essa parte toda, né, você pode ver que eu risquei aqui, ó. Aqui tem eletrostática, né? A parte de eletricidade, o comecinho, eletrostática. Então, na eletrostática, campos e forças eletromagnéticas, potencial eletrostático, diferença potencial. E você pode ver que atualmente, ó, o edital atual vai cair igualzinho. Então, a eletrostática aí, grande parte dos conteúdos de eletrostática. Aí, eles tiraram, né? Eles tiraram isso daqui, ó. Tá? Capacitores dielétricos e associação em série paralelo de capacitores. E voltou 2 anos depois. Ó, eu coloquei aqui, tá na mesma ordem, tá pareado, né? Se você olhar aqui, ó, eu vou clicar aqui aí. E aí, ó, tá do lado de cá também, tá vendo? Ó, capacitores, voltou. 2023 agora tá no edital. Capacitores dielétricos e associação em série paralela. E dá uma estudadinha, é bem simples, não é um assunto que comumente cai, não é um assunto tão famoso, mas vai fazer prova escrita também, né? Dissertativa, não só teste. E aí, depois, corrente elétrica, tudo bem, essa parte aqui eu te mostrei agora há pouco, né? Essa parte aqui, tá? Corrente elétrica, resistores, associação de série em paralelo, Kirchhoff, gerador, potência elétrica. Aí, tem mais nada aqui, não tem mais nada, acabou isso com a física, tá?
comentando, senão a gente vai ficar até amanhã aqui na live. Então, para física Unicamp 2023, bem detalhadinho aqui o documento, tá? Então você tem muitas coisas a menos. E olha a referência, né? Olhando para 2020, que saiu o edital em agosto de 2019, que é uma referência de muitos conteúdos que caíam até então, até essa época. Uma coisa foi, outra pegou e voltou, mas pensando no novo ensino médio, o Enem, para quem está desesperado, é 2024, só a mudança radical no Enem. Dizem os sites oficiais do governo, tá? Aqui o Unicamp já está mudando muito e já saiu muita coisa de ótica. E aqui já saiu muita coisa saiu muita coisa de ondulatório. E aqui eletricidade. Na parte eletrostática, boa parte das coisas se manteve, que nem eu falei agora há pouco, tudo bem? Capacitor dielétrico, série paralelo, capacitor voltou a cair, ó. Voltou a aparecer no edital que saiu essa semana da Unicamp, Medicina Unicamp. A parte de corrente elétrica tá pareado aqui, ó, igual Kirchhoff, gerador, potência elétrica. Aí, olha só o que saiu, ó, saiu, não está mais. Para garantir, eu não coloquei aqui e risquei aqui para você não confundir. Vai que você vai ver o vídeo outra vez depois, a live outra vez. Campo magnético gerado por correntes e por ímãs. Lei de Ampère, fio retilíneo e solenoide, poderia ter, né, a parte de espira. Então, força sobre carga elétrica em movimento, na presença de campo magnético. Lembra que va bene senhor, a regra da mão, o pessoal fica fazendo isso aqui, é só fazer assim, né? Tem uma regra bem mais prática, bem mais rápida. Ó. E aí, o pessoal fica assim, né? Fui bem no vestibular, força, campo, velocidade, é só fazer a regrinha com a mão espalmada, né? Qualquer regra, né? Mas isso aí, uma hora você vai acabar trombando alguma live minha aqui, ou no YouTube, aqui no Instagram, YouTube, Face, resolvendo exercício rápido, né? Então aqui, ó, indução também não. Bem, medicina USP, medicina Pinheiros USP tá lá, tá aqui. Unicamp não tem. Praticamente eletromagnetismo e magnetismo saíram. Então eletrostática, boa parte ficou. Cuidado que capacitor voltou. Elerodinâmica praticamente inteira, né? E praticamente tudo saiu. E algo que a Unicamp cobrava muito, sempre tinha uma questão na segunda fase. Sempre tinha um exercício na segunda fase de física moderna que, mesmo sem estudar, sabendo português e matemática, manjando português e matemática, dava para interpretar e resolver, tá? Então não era um problema, mas o fato de não aparecer no edital atual já dá um alívio, porque se você olhar os livros de referência atualizados, né, tópicos da física, ou 3 volumes, mais o ramalho clássico, né, que ainda muita gente gosta de usar, os materiais de cursinhos, grandes cursinhos aqui em São Paulo, capital, ou de outros lugares do país, você vai ver que tem capítulos que abordam esses assuntos, porque eles preparam para vários cursos, vários lugares, vários vestibulares. Mas vamos falando da Unicamp, medicina Unicamp, não cai física moderna. Então, física quântica, básica, modelo atômico, que você vê a parte de estruturas, emissão, elétron, salto de um monte de fóton. Então essa parte toda, né, a nuclear, que tem livros, capítulos inteiros, a física moderna de Einstein nem aparece aqui. Claro que tem outras interpretações, a gente pode ter abordagens aí, mas aí saiu. Então, pensando em Unicamp, no manual que saiu agora, interpretando, falei da física, adoraria falar de várias matérias, vou até dar uma pincelada agora no final, falando uma coisa ou outra, adoraria falar de outras coisas, manual da FUVEST, eu vou pegar outra live mais pra frente, vou falar da FUVEST,
várias matérias, como é que eu faço na mentoria. Especificamente de todas as matérias eu falo como mentor, mas de física e matemática como professor com muitos anos de carreira. Então aqui eu fiz uma análise, eu peguei para a live, né? Eu peguei o documento lá de mais de 30 páginas e separei o que é mais importante. Inclusive como que você acha no manual, porque às vezes no manual não está tão organizadinho assim, está numa estrutura deles, aí eu deixei um pouco mais ágil e rápido. Então destaque, relembrando aí que a gente falou, são as datas, né? Unicamp geralmente segunda fase em janeiro e veio para dezembro, então a sua preparação precisa começar nesse mês. Fazer provas escritas, as provas de segunda fase da Unicamp. Tome cuidado com os assuntos em todas as matérias. Eles tiraram conteúdos, física é gritante a diferença. Então às vezes você está resolvendo uma prova de segunda fase, uma questão escrita de física, de um assunto que não cai mais. Então tome muito cuidado com isso, tá? Bem, falei, tô falando. Nossa, bem aqui, deixa eu voltar aqui, senão cai da minha mão o celular. Então, em relação à Unicamp, ao edital, o que eu fiz? Eu falei os detalhes mais importantes relativos a datas, mudança de data, prova da segunda fase em dezembro, disciplina, eu peguei física, né? Eu ia pegar matemática também, mas eu vi que ia ficar muito longa a live, né? E falar outras matérias. Agora, no final, depois de falar tudo isso, bem especializado, te mostrando como é que eu monto o documento, como é que eu deixo organizadinho, peguei a disciplina física, que foi uma das que mais alterou conteúdos, a gente tem outras disciplinas, e você precisa, é que lá na internet eu sei que muita gente vai, perde um tempo, procura, isso aí quem tem que te passar o professor lá na sua escola, se você está no segundo, terceiro ano, ou a coordenação de vestibular que se tiver na sua escola ou colégio, se você está no cursinho perdido, o cursinho precisa te passar isso, bem organizadinho, o que mais caiu nos últimos 5 anos para você dar destaque, e o que mais caiu nos últimos 10 anos. Pode olhar, tem... Não, mas eu quero olhar lá no super professor, que é um negócio animal, que é mais pra gente, né? Que a gente tem todas as estatísticas lá, matéria por matéria, assunto por assunto. É o super prof, não sei se você já ouviu falar. Tem outros, tá? Mas esse aí é um dos melhores. E tem sites especializados que falam isso. Tome cuidado para não ficar olhando desde 1977 Unicamp. Não! Olhe no máximo, FUVEST eu sempre falo para olhar os últimos 5, 10 e 20, não 15, 20 anos. Mas esse é um papo para a live da FUVEST. Para a Unicamp, os últimos 5 anos. Você pode até olhar os últimos 10. Por que não fica voltando tanto? Se você olha a estatística muito para trás, ela foge demais da tendência atual. Se você pegar os 2 últimos anos da Unicamp, a tendência mudou demais. Os caras não falam vestibular no manual, eles falam ingresso. Eles mudaram, a Unicamp sempre foi, na minha opinião, um vestibular que eu adoro, apesar de eu ter passado, vim estudar na USP aqui em São Paulo, eu estudei na USP aqui em São Paulo, mas a Unicamp eu sempre tive um carinho desde a época de moleque, muitos anos atrás, tá? E nesses 25 anos, mais de 25 anos de carreira, dando aula de física, matemática, trabalhando em cursinho, coordenador de cursinho, dono de cursinho, claro que a Unicamp sempre foi um charme. A PUC em São Paulo, a do Rio às vezes, Rio Grande do Sul às vezes, ela tem uma tendência a seguir uma linha, para a galera de medicina, da Unicamp. Mas vamos pensar a Unicamp. A Unicamp ela tem esse estilo muito mais com um raciocínio, uma base boa de português e matemática, e um raciocínio, treino de raciocínio. Muita gente fica, decora, né? Tem que ter memória, tem que aproveitar a sua memória também, mas o raciocínio na prova da Unicamp é um privilégio. Então, para a medicina é mais importante ainda, porque você precisa acertar mais de 90% da prova e entender detalhes. Assim, eu sempre falo que para qualquer vestibular de medicina, das mais concorridas, as particulares e as públicas, faz de conta que você começou do zero hoje. Aí faz de conta que você tem que ir lá, você tem 100%, que é a nota, e aí a galera que passou com 90%, no 92%, tá? Se
você fez hoje você está no segundo ano do ensino médio, você está no terceiro ano do ensino médio, está perdido no cursinho. Se você faz 50%, sair dos 50% e chegar nos 70%, às vezes até 80%, no caso da Unicamp eu colocaria até mais do que a FUVEST, do que a USP, não é difícil, não estou desmerecendo, pelo amor de Deus, mas é muito mais fácil do que você sair no refino. Você acabou de ver o documento que eu montei no detalhe, meu, é assim, pensa assim, a questão aqui, isso aqui mais cai, isso aqui você não pode esquecer. Na hora que você pegar a prova antiga, assunto tal, você já deleta, pega isso aqui, imprime, põe debaixo do braço, você já vai lá e já arrisca isso aqui, tem lugar, você descobre fácil, tem lugar especializado. Eu passo, meus alunos, eu passo exatamente, da Unicamp dos últimos 5 anos, as questões que não são mais válidas com esses assuntos, essa é desencana. Então você tem lá uns 40 exercícios nos últimos anos para resolver de física, e eu já cortei todos os assuntos que você não precisa se preocupar. Bom, né? Bom, mentoria, né? Aí depois o pessoal manda mensagem, pessoal, como assim maçar na metade do tempo? Já tô começando a primeira campanha aqui. Você vai passar no final do ano que vem, claro que quem vai estar prestando agora vai ter muita ajuda, muita, só dá uma olhada nas lives anteriores, resolvendo exercício, peguei a prova lá, a folha da Unicamp, resolvi rapidinho no espaço pequeno, e depois, para quem achou muito rápido, eu resolvi com calma. Fiz isso, Tá aqui a folha, Eu peguei a folha da Unicamp, volta aí no Instagram, tá lá no YouTube, Fiz esses dias. Eu peguei a prova original, resolvi correndo aqui. Como é que resolve rápido, quase de cabeça? Aqui, peguei um exercício, uma matéria, aí depois eu abri, imprimi aqui, Eu imprimi maior o texto e fui resolvendo com calma o porquê do passo a passo. Resolvi rápido aqui, e aí depois eu virei a folha. Se quiser fazer do jeito tradicional o teste, tudo bem, você faz. Então, fiz isso. Quer dizer, aí depois a pessoa não entende, né? Não entende. Não, mas como assim? O pessoal passou, acabou o terceiro e já entrou, medicina Unicamp, medicina USP, com 17 anos, com 18, escolhas, tá? Bem, deixa eu ver, eu ia falar de questões, né? Nossa, aqui, vamos ver se eu consigo. Deixa eu falar de outras matérias, um pouquinho rapidão, aí a gente fecha. Eu falei só física, mas eu não vou deixar o gostinho, né? Em linhas gerais, vamos lá. Cadê? Unicamp, né? Unicamp. Vamos fazer o busca aqui. Aqui eu vou deixar assim, porque senão são muitas folhas, né? Vamos lá, eu já deixei mais ou menos no jeito. Português. Português Unicamp. Vamos lá. Isso aqui. Vamos lá. Português Unicamp. Eu falei de física, né? A tendência é sempre clássica, né? Então você tem português e literatura portuguesa. Eu estou falando como mentor, eu sou professor de matemática e física, mas para medicina eu também dou mentoria. Eu detalho os bastidores que às vezes você não teve na escola, o professor da escola, o cursinho manda um padrãozão e não fala especificamente da Unicamp, medicina, ou medicina FAMERP, Rio Preto, ou a medicina FMG, ENEM, então eu falo específico, é um pedaço, é medicina. Mas fala da poli, não dá pra fazer tudo. Eu atendo, dou aula para aluno para entrar na GV, na poli, eu tô falando que esse produto, esse método é para medicina, é o primeiro que eu tô fazendo. Não adianta fazer, abraçar o mundo. Eu dou aula de física, matemática e mentoria para qualquer coisa. Não, abraçar o mundo vai ficar mal feito. É bem feito, já tá validado, tem uma galera que já passou em medicina aí, acompanhando esses detalhes, então vamos lá, uma geralzona como mentor, apesar que a matemática eu não falei nada, né? Podia até começar com matemática que eu dou aula. Aqui, a matemática, a Unicamp, bem, eu tô falando como quem dá aula também. A matemática, a Unicamp, o que você precisa? Interpretar gráficos. Primeira fase. Na segunda fase você viu lá o peso, né? Matemática, química e tem interdisciplinares. A prioritária é português e biologia, né? Português, literatura, biologia. Então, em matemática, interpretação de gráficos, proporção, meio que Enem, só que bem mais difícil, tá? E aí você tem assuntos que nem a combinatória. Olhando no primeiro gráfico aqui, a parte
da combinatória, ela oscila demais. Às vezes cai 3 questões que tem o combinatório, às vezes cai 2, uma. Então a combinatória é um assunto que está sempre lá. Tipo USP, FUVEST, todo ano tem. Unicamp, raramente não tem, mas às vezes eles pegam bem mais leve, combinatória. E aí você não pode esquecer então, que eu te falei, razão, proporção, parece um Enem, só que com questões mais bem elaboradas, funções, primeiro e segundo grau, e aí você tem a analítica. Eu sempre ensino reta junto com função de primeiro grau. Reta de geometria analítica, eu sempre falo que é um bololô só, para a pessoa resolver mais rápido qualquer tipo de exercício que envolva isso, tá? Então os destaques são esses. Claro que a geometria plana aparece, que ela é mais da FUVEST, né? Mas a Unicamp você não pode jogar fora. E aí tem assuntos diversos aí, tá? Mas o destaque é esse, tudo bem? Tem um pouquinho de estatística, um pouquinho de outras coisas mais. O conjunto cai cada vez menos nos vestibulares, né? Bem, aí o outro arquivo, português, Unicamp. O português é assim, a maioria dos vestibulares, o que acontece? O destaque da Unicamp é a interpretação de texto. Na prova de inglês é idêntico. Quando chegar a falar de inglês, tem um lugar que destoa, tá? Mas o resto é idêntico. Então, em português, o destaque é a interpretação de texto. Tudo bem? Além disso, você tem a literatura, leituras obrigatórias, que geralmente nunca fica em primeiro lugar. Se você for olhar o número de questões, sempre oscila bastante, mas sempre em segundo lugar. E aí depois tem outras coisas, outros assuntos, figuras de linguagem, língua, aí vai. Outra matéria, química. Química, a gente acabou de falar, a gente viu no edital que ela tá ali, peso 2, né? Matemática, química e interdisciplinar. Ai, física não é peso 2 e não é prioritária. Ai, então química na Unicamp é um monte de assunto, mas o destaque que eu colocaria, na minha opinião, um destaque, estequiometria, que é clássico, né? Apesar de cair mais em vestibulares mais técnicos, que nem a Santa Casa, FUVEST e tudo mais, a Unicamp tem cálculo estequiométrico, massa molar, e aquela bagulhada toda que eu chamo, os químicos dão curso de perfume, brincando com esses colegas de trabalho, tá? Tirando um sarro só, eles ficam tirando sarro aqui, física, né? É um trem de massa desprezível, brincadeiras nossas. Então, assim, estequiometria deu um carinho especial, ele oscila, mas sempre com quantidade alta de exercícios, e uma outra que aparece em todos os índices oficiais, os lugares que eu pesquiso, todo ano e vou atualizando, termoquímica, oxirredução e eletroquímica. São assuntos. Tem um lugar que a fonte ele fala junto, oxirredução e eletroquímica, outro ele fala termoquímica e oxirredução, mas são assuntos que acabam aparecendo na Unicamp. E outro que está colado ali, soluções e propriedades coligativas. Então eu estou dando um destaque. Claro que tem outros vários assuntos, né? Gases ideais em física também cai, entendeu? Mas aí, bem, substância mistura, mas eu te falei o destaque. Ai, desculpa, deixa eu beber uma água. Das matérias, a biologia é uma prioritária, né? Biologia peso 3. E na biologia também são vários assuntos. Falando como mentoria de medicina, é muito variado também, mas o destaque em todos os lugares de consulta para montagem de estatística, e lembre-se, os últimos 5 e 10 anos, eu não fico, muda muito se você voltar 20 anos, ou desde 1977, não, pode até fazer isso, mas não. Se você pegar desde 1977, o super professor, o super prof, que tem lá todas as estatísticas para quem é assinante, para gente que tem acesso, né, professor, a mecânica é 50% e quase não muda, 49%, 50%. Então, de todas as questões de física Unicamp desde 1967, não muda muito. Não, eu lembro porque a matéria que eu dou aula, né? Física e matemática. Então, o que acontece? A matemática é uma zona, um monte de coisa, mas os destaques são os mesmos que eu falei agora. Agora, se você olhar nos últimos 5 ou 10 anos, não muda. Então, a mecânica é ali, o carro-chefe. Aí depois, em segundo lugar, eletrodinâmica, que a gente falou agora há pouco. Em terceiro lugar, termo. Não? Tá? Aí é bem tranquilo, mas eu destaquei no edital programação que muitos conteúdos de física foram embora.
Em matemática, cuidado com as armadilhas, né? Não é para hoje, mas números complexos eles não colocam lá, mas eles colocam equações polinomiais. Essa é uma armadilha. Complexos caem, mas deve cair dentro de um contexto, de um exercício. Se é uma matéria que cai pouco, mas se às vezes você desencana de estudar um assunto, estuda pelo menos a base, né? E tem um outro lá que vira uma armadilha. Ah, tá dentro desse, né? Tem que tomar cuidado. Bem, então, na biologia, o que acontece? Ecologia é sempre um destaque, oscila, mas com muitas questões caindo. Fisiologia animal aumentou nos últimos anos. Então, assim, se você olhar a oscilação e tem uma crescente, tá? De 10, dos últimos 10, depois você olha os últimos 5, estatisticamente. Então, o destaque aqui, fisiologia animal, ecologia. Aí já vem vários assuntos na sequência, né? Genética, citologia, evolução, e aí vai, tá? Mas os destaques, ecologia e fisiologia animal, que pode ser que mude a tendência, mas é uma tendência de alta, tá? Bene, e biologia para vocês, na medicina Unicamp, prioritário, esses 3. Vamos lá, física eu já falei, né? Então aqui tem os assuntos, não vou detalhar mais, já falei de cabeça praticamente. História geral do Brasil na Unicamp desde 77, se eu lembro, porque eu achei engraçado quando eu olho os dados, eu coloco estatística antiga, não muda, que nem mecânica em física, né? 50% sempre, então não muda muito a geral do Brasil, a oscilação é pequena entre elas. Só que dentro dos assuntos, a Unicamp gosta mais, é um dos vestibulares, medicina Unicamp é um dos que gosta mais da moderna e contemporânea, tá? Não vai esquecer, na história geral, moderna e contemporânea sempre tem destaque crescente, tá? Se não me falha a memória, a medicina PUC também, a PUC aqui em São Paulo, a tendência é de aumento, né? Tá? A do Brasil é variado, então não dá para falar que vai cair só Nova República e outras coisas mais, porque tem sim, tá bem divididinho, colônia, império, então aí eu já não... Pelas estatísticas, olhando, mentoria para fazer você ganhar tempo, eu já não arriscaria mudar muito. Aí tem um pouquinho de África, América, beleza. Aí, nessa palhinha final, a geografia também é outra loucura. E não se esqueça que na Unicamp, no nosso caso de medicina Unicamp, na primeira fase, lá são 72 testes, tem 8 que mistura história com filosofia e outras 8 que mistura geografia com sociologia. Tudo bem? Então, aí pensando em Unicamp, os destaques, urbanização, que sempre aparece em destaque, e natureza, quadro natural ou a natureza do Brasil, que são os assuntos que mais aparecem. É que eu coloco os assuntos que eu olho de fontes diferentes, tá? Fontes oficiais, programas especializados que analisam estatísticas, tudo bem? Então esses dois são os destaques. Aí depois já vem uma crescente de... Se você pega os países que nem Estados Unidos, a Europa em geral, o Canadá, o Japão, aí às vezes tem uns destaques ali, mas você precisa olhar o contexto geopolítico. Tem uns professores na internet que explicam isso com muita calma, geopolítica, e essa tendência a Unicamp gosta. Isso eu sempre escuto a mesma coisa dos meus alunos, alunas, lá nos dados estatísticos, entendeu? Então, quando o pessoal analisa a prova, eu assisto. Então, tem que tomar muito cuidado. Aí entra, claro, ambiental é uma crescente, tanto lá em biologia quanto em geografia. E para finalizar, é muito legal, o inglês é interessante. Quem varia muito é o Unesp e Unifesp. Isso me chamou a atenção, meio que sei de cabeça. A Unesp e a Unifesp, elas variam muito, a FUVEST e a Unicamp não. E essa tendência está se mantendo, tá? A FUVEST e a Unicamp é compreensão de texto. Então, Medicina Pinheiros USP, ou Medicina Ribeirão Preto, ou Medicina Bauru, que é pela FUVEST, USP, ou a Medicina Unicamp, no nosso caso aqui da discussão de hoje, não muda muito. Interpretação de texto, compreensão de texto. Só que tem outros assuntos que acabam aparecendo, eles versam em vestibulares de medicina diferentes, né? A Unifesp, Paulista de Medicina, já entram vários assuntos, não é só interpretação de texto, não. Tem questões de vocabulário, gramática e word reference, que
minha professora de inglês já falou que é uma coisa, já escutei outro lugar que é outra, eu fico meio na minha. Tô te passando como uma mentoria isso aí. Então, na Unifesp e na Unesp tem muita diferença. A PUC tem uma diferençazinha, em tomar cuidado. Bem, falei sem parar, né? A da FUVEST, que já me pediram, né? Eu vou parar para fazer uma live, né? Analisar, mas as mudanças são menores, né? A Medicina USP. E o detalhezinho, aí a gente pode até fechar, né? Eu acho que eu não estou há 200 anos aqui, mas a FUVEST, eu vou dar um destaque aqui, ó. Eu deixei o manual aberto, falei, se der tempo eu falo, porque a FUVEST, a galera não toma cuidado com o detalhe. Todo ano, boa parte dos meus alunos online, presenciais, aulas online, aulas presenciais ou mentoria, a galera sempre se atrapalha e fica desesperada na reta final. Isso é muito importante. Se você olhar aqui, ó, no manual da FUVEST, você coloca no Google Manual da FUVEST 2023 ou entra no site fuvest.br, tá? Tudo bem? Aí você vai entrar. Medicina Pinheiros USP. Aí você tem o quê? Aqui tá Medicina em São Paulo, aqui do ladinho. Qualquer coisa eu vou lá visitar, te mando foto, para quem não é de São Paulo. Então, o que você tem aqui? A prova da segunda fase. E se você olhar aqui a segunda fase, o que acontece aqui? Ó, primeiro dia, o português e redação. Tudo bem? E o segundo dia, biologia, física e química. Tá bem no tradicional e não sei se você já ouviu falar ou se você já tá fazendo 3 ou 4 anos de cursinho. Se você tá no segundo ano, no terceiro ano, primeiro ano de cursinho atrapalhado, beleza, mas isso aqui é recente, né? Até 2000, se não me falha a memória, até 2020 caía matemática também. Então no vestibular de 2019 ou 20 ainda tinha matemática na prova escrita. Então na prova escrita do segundo dia não tem mais matemática na USP São Paulo, Pinheiros USP. Isso é muito importante. E você tem que começar a se preparar para essas provas, que são em janeirão, né? Essas provas em setembro, no máximo em outubro, no comecinho de outubro, começar a resolver prova antiga, bater, olhar edital, tomar cuidado. Só que se a sua opção é essa, beleza. O problema é que tem uma galera que vai prestar Bauru. E se você olhar Bauru, a galera começa... bem, primeiro que a galera só começa a estudar e se preparar para a segunda fase lá em dezembro ou novembro. Eu acho um erro, isso aí é gravíssimo esse erro. Mas quem vai fazer USP pela FUVEST, né? Medicina Bauru, não é biologia, física e química. Além de sair matemática, saiu física. Então o segundo dia é biologia, geografia. Não me pergunte por quê, tá? Pergunte para a banca lá, a banca da medicina de lá. A geografia, ela entra aqui. Então prova escrita, dissertativa de biologia, geografia e química, não vai esquecer. Física e matemática, você não deve se preocupar com a preparação nas provas escritas. Tudo bem? E aí, se você olhar, Ribeirão Preto, clássico, né? Aí o Ribeirão Preto resolveu, né? Olha só, 3 lugares pela FUVEST, aí você tem que tomar cuidado. Então aqui, na segunda fase da Medicina Ribeirão Preto, tem física e tem geografia e saiu matemática, tá? Então aqui biologia, física, geografia e química. Então USP Pinheiros, biologia, física e química, USP Bauru, biologia, geografia e química, e USP Ribeirão, biologia, física, geografia e química. Aqui é até legal que eu até falo, olha, prepara uma semana cada uma e vai alternando. 12 a 16 semanas, preparar, resolvendo prova e questão dissertativa de biologia, física, geografia e química. Nas outras você vai fazendo ciclos de 3 semanas, né? Tudo bem? Tá bom, né? Já falei bastante, então espero que eu tenha contribuído, te inspirado, te motivado em relação à sua jornada até a sua aprovação em medicina. Olhar, observar editais, observar esses detalhes que muita gente não faz. É parte do erro grave, na minha opinião. Eu acompanho há muitos anos isso, eu sei o que eu estou falando. E o detalhe, o refino, é isso também, você planejar essa parte. Espero ter contribuído, apesar de é muito assunto, né? Só pensando em edital e alguns
detalhes, disciplinas, é muita coisa. Mas eu espero que tenha contribuído para você que está agora na reta final, ou você que já está entrando na minha campanha de vamos lá, vamos lançar uma turma, um curso de preparação por 1 ano e meio, como passar a medicina na metade do tempo, que aí você já acaba, está no segundo, já acaba o terceiro e entra. Tá no terceiro, vai fazendo no máximo 1 ano de cursinho, ao invés de 2, 3 ou 4 que a galera faz. E se você tá perdido lá no cursinho, venha que eu ajudo, tudo bem? Um abraço, até a próxima e força aí, tchau, tchau.